Você tá melhor. Pronto. Neoliberalismo, assim como... Volta. Meu nome é Luciano Bonfim, sou professor adjunto do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, aqui em Salvador. Sobre o tema proposto por vocês para fazer a abordagem, cabe inicialmente um destaque. O termo neoliberalismo, assim como o termo globalização, são dois termos que viraram moda na boca de todo mundo. De acadêmicos, não acadêmicos, universitários, não universitários, secundaristas, todos falam, quando desejam criticar as políticas públicas da sociedade capitalistas contemporâneas, falam que tais políticas são ruins porque são políticas neoliberais. Mas quando se pensa sobre a seguinte pergunta, o que é uma política pública neoliberal? O que é o neoliberalismo? E se nós fizermos essa pergunta para a totalidade das pessoas que usam esse termo neoliberalismo, nós reconhecemos que as pessoas estão falando daquilo que não tem quase nenhuma ideia, ou sendo mais correto dizer, não tem uma ideia precisa, delimitada, ou seja, elas aplicam um termo pensando que estão aplicando um conceito, mas na verdade estão usando um termo que se refere a um conceito como um atributo, como um adjetivo. Tal política pública é neoliberal. Mas não consegue explicitar o que é uma política pública neoliberal, nem consegue diferenciar neoliberalismo de liberalismo. Nós sabemos que o liberalismo é uma filosofia política que orientou e orienta as sociedades capitalistas, que teve como seus maiores representantes, desde o seu nascimento na filosofia empirista do século XVII, que nós temos como representantes os empiristas ingleses, Locke, Bacon, depois Hobbes, e aí passando para os teóricos contemporâneos do pensamento liberal. E quando se fala sobre neoliberalismo, poucas pessoas conseguem distinguir a diferença entre um e outro. Cabe inicialmente destacar o que é que caracteriza, quais são os pontos centrais do pensamento liberal. A filosofia política liberal se destaca sobre 2 ou 3 pontos cruciais. Primeiro, o indivíduo. Um dos pontos chaves da filosofia liberal é o indivíduo. E em relação ao indivíduo, a compreensão de que a liberdade é a liberdade do indivíduo e não a liberdade da espécie. Então, quando os filósofos liberais defendem a liberdade, eles não defendem a liberdade da espécie humana, defendem a liberdade do indivíduo. E qual o problema nessa compreensão? O problema é de que, antes de ser indivíduo, eu sou ser humano, ou melhor dizendo, eu só sou indivíduo me reconhecendo e me realizando enquanto ser humano. O que acontece quando a liberdade é fundada exclusivamente do indivíduo, desconectado da sua espécie, da sua ontologia de espécie, que é o ser humano, que o indivíduo vai realizar a sua liberdade não assentado naquilo que ele é, ou seja, como integrante da espécie humana, mas sim como uma singularidade desconectada, ou seja, alienada daquela espécie a qual ele pertence. Consequentemente, esta liberdade é uma liberdade alienada, porque viola aquilo que é princípio, que é fundamental para a realização da própria liberdade. Porque como é que eu vou ser livre, enquanto Luciano, se eu não realizo esta liberdade por meio de meus atributos enquanto integrante da espécie humana? Outro ponto que a filosofia liberal defende é a questão do Estado mínimo. O Estado deve interferir o minimamente possível nos negócios entre os indivíduos, entre as pessoas, utilizando uma expressão simples. Esses são 2 pontos centrais, falando rapidamente, que destacam o pensamento liberal. E o que é que destaca, o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é um movimento no campo teórico, primeiramente, que foi um movimento que iniciou-se no final
no campo acadêmico do século XX, que teve como teóricos condutores desse processo o economista austríaco Friedrich von Hayek, e que teve também como um dos seus parceiros o intelectual norte-americano Milton Friedman, que foi o grande intelectual, grande teórico das reformas de Estado feitas pelo governo Pinochet, e também que serviu de base para as reformas de Estado feitas pela dama de ferro inglesa Margaret Thatcher. E o que defende esses teóricos? Eles nada mais fazem do que retomar as teses cruciais do pensamento liberal. Eles querem ver o ressurgimento do pensamento liberal enquanto uma verdade das políticas públicas dos estados capitalistas, ou seja, liberdade plena para os indivíduos, para que o capital, a lógica do capital se torne hegemônica em toda a sociedade, e o Estado mínimo. Né? Isso aqui, o Estado vai se recuando, enxugando, mas enxugando para quem? Para quê? O Estado vai recuando no que diz respeito ao seu papel de mediador das crises do capital, de mediador das sequelas que o capital produz na sociedade, e o capital vai agindo hegemonicamente em toda a sociedade. Mas o neoliberalismo, essa tese neoliberal, se por um lado, inicialmente, ela não foi possível a sua aplicação na década de 40, 50, 60, nós vamos ver a força do pensamento neoliberal exatamente, mais propriamente, na década de 70, que é quando vão surgir a reforma de Estado da Inglaterra por Margaret Thatcher, e depois reformas no Chile em Pinochet. Então, o que acontece com esse recuo do Estado? O Estado recua das políticas sociais, o Estado recua do papel minimamente controlador das ações do grande capital sobre a sociedade, e se inicia um grande processo de privatização e de transferência do patrimônio público para a iniciativa privada, que foram as privatizações. Mas o neoliberalismo, as teses neoliberais defendidas pelos economistas liberais, que se atualizaram como neoliberais, o dogma da não interferência do Estado, ele é violentado, ou seja, ele é assassinado com a grande intervenção estatal, que foi em consequência da crise do capital financeiro, que começou exatamente no ano de 2008, século XXI. Nós temos o escândalo do Enron, a grande quebra do Enron, e demais bancos norte-americanos, e também na Europa, que gerou, aqui no Brasil também, uma quebra, de uma falência sucessiva de grandes corporações financeiras, que vão, seus intelectuais, seus gestores, reivindicar uma intervenção estatal para a defesa do capital. Então nós vimos nesse momento, nesse século XXI, uma negação pelos neoliberais da grande tese neoliberal, que na verdade é a tese liberal, que é do enfraquecimento do Estado, na não intervenção do Estado nos negócios entre os privados. Então, quando se falar hoje de políticas públicas capitalistas contemporâneas, não se pode falar de políticas públicas neoliberais, propriamente, porque a grande tese neoliberal vem sendo assintosamente negada pelo Estado, que passou a intervir não para socorrer a classe trabalhadora, não só para socorrer a classe média, mas sim para socorrer o grande capital. Então, o grande pai, que foi o Estado, que foi colocado em situação de eutanásia pelo capital financeiro através de seus teóricos neoliberais, foi retirado de seu coma,
para que pudesse salvar o grande capital financeiro. E hoje nós vemos em todas as partes do mundo, aqui no Brasil, um grande empreendimento sem participação financeira do Estado ou médio investimento você não encontra. Nós chegamos ao ponto de que o Estado hoje faz licitação para que as empresas realizem seus empreendimentos, vendam seus produtos e serviços para o Estado com dinheiro emprestado pelo Estado. Isto é uma prática liberal ou neoliberal? Não. Isso fere a tese de Estado mínimo defendido pelo liberalismo e pelo neoliberalismo. Então, a pergunta: permanência ou ruptura no horizonte das cidades contemporâneas? Nós diremos que houve uma ruptura no que diz respeito à defesa da tese do Estado mínimo e houve a permanência, porque a retórica fascista dos capitalistas de plantão, tanto gestores como intelectuais, fizeram com que eles cinicamente, né, passassem a representar um outro personagem, como se nós não tivéssemos escutado e lido as coisas que ele havia escrito e defendido em relação ao governo, no que diz respeito à não participação do Estado nas coisas entre os particulares. Sinteticamente é isso.